Boa tarde, Sr. Espírito Santo. Boa tarde. Gostaríamos que nos falasse um pouco de si e do seu percurso de vida. Eu tenho tido um percurso de vida preenchido, por várias razões. Tenho 74 anos, nascido, criado no Ramalhão, com todos os meus ascendentes, também aqui do Ramalhão, pais, avós. Mas, de facto, o percurso de vida começa quando nós começamos a despertar para a vida, quando era jovem, menino. Vinha muito aqui para a festa pela mão do meu pai. Fui durante 12 anos da Comissão de Festas que fez o coreto. Depois andava aqui na escola e quando andava no quarto ano, a quarta classe, como então se chamava na altura, a professora foi à casa dos meus pais incitá-los de facto para me porem a estudar em Torres, porque é uma pena que o seu menino tem muito jeito para a escola. Eu na altura era um menino. E o meu pai lá se convenceu a pôr-me a estudar, embora dissesse que eu só chumbaria um ano. Quer dizer que eu chumbasse um ano, sairia da escola. Eu não chumbei ano nenhum, tirei o curso industrial, o que não era nada mau, que rivalizava com o antigo curso inicial, mas que era melhor em termos de oferta de emprego. Tirado o curso industrial, fui para a Casa Hipólito, para uma secção com bastantes especificações técnicas, nomeadamente moldes, cunhos e cortantes, e ali fui estagiando e fiquei lá. Entretanto, veio aquilo que era um drama para todos nós e que me apanhou a mim, como me apanhou toda a gente da minha geração, que foi o serviço militar obrigatório. Tive 3 anos de tropa, estive em Santarém, Tavira, e como já tinha algumas habilitações, embora não muito grandes, mas já fui tirar o curso de sargentos milicianos. Tinha uma especialidade que não era nada boa, porque era de sapador, com o curso de minas e armadilhas. Entretanto, um forreal em Moçambique pisou uma mina, ficou sem uma perna, e eu de rendição individual fui para a TAP, fui numa viagem da TAP preencher esse lugar. Foram tempos muito difíceis, porque eu fazia parte do segundo anel de defesa de Caborabassa, que era um dos objetivos da Frelimo era impedir a construção da barragem que estava a ocorrer na altura. Portanto, sou um ex-combatente, como muitos outros, sei o que é tudo isso, e nós lá tínhamos alguma liberdade de, falando uns com os outros, nomeadamente no seio dos foliões e alferes milicianos, discutir a situação política do país, as razões da guerra, para a qual não encontrávamos grandes razões, as peripécias que por lá se passavam, e regressei em dezembro de 73. Passado uns meses, dá-se o 25 de Abril. E com o 25 de Abril, de facto, eu acabei por entrar nesta questão das autarquias, sendo candidato. Entretanto, eu fui estudar à noite, tirei o curso complementar de mecanotecnia, valorizei-me mais, tinha jeito para matemáticas, para tudo, porque na altura não havia as máquinas CNC e os cálculos eram todos feitos à base de trigonometria. A área da matemática que eu tinha algum jeito, de facto, para operar com o mesmo. A vida foi correndo. Aos 30 anos já tinha um cargo de chefia na Casa Hipólito, nomeadamente responsável por toda a malta do parque, de máquinas, e em paralelo desenvolvi atividades autárquicas. Fui eleito em 76, em dezembro, e iniciei o meu primeiro mandato como Presidente de Junta em 77, depois o outro mandato seguinte também, depois dei outro rumo à minha vida, constituí família, casei, e estive ausente há alguns anos,
Até porque estive ausente há alguns anos, embora nunca perdesse de vista a questão autárquica, porque fui membro da Assembleia de Freguesia, fui até no mandato, fui presidente da Assembleia de Freguesia, mas passou por cá o António Luís Jerónimo, o Carlos Terence 2 anos, o Hermenegildo Ramos, depois eu regressei, depois mais tarde voltou o Carlos Terence e depois voltei novamente. Em termos profissionais, saí da Casa Hipólito, quando vi que aquilo não tinha a gestão que, pronto, deixei de acreditar, e isso às vezes é determinante. E fui para a Frismag e com a experiência profissional que já tinha nome, já tinha provas dadas, eles acreditaram muito em mim e eu era o responsável por toda a área dos moldes, manutenção e tinha de facto uma posição engraçada, uma posição bonita, sempre com uma questão que me acompanhou, que é de ser uma pessoa responsável, pôr a responsabilidade em tudo o que faço, porque a questão da África determinou um pouco estes meus comportamentos, porque eu tinha 22 anos, andava a comandar uma secção e depois um pelotão de 30 homens armados numa zona de guerra, determinou e habituou-me a gerir, de facto, a ter alguma liderança e algum jeito para estas coisas. Claro que eu estou a falar de uma forma sumária, como é óbvio, porque muito mais coisas haveria para dizer. A outra das coisas que eu não disse, mas quando andava a estudar, eu vinha da escola e a ajudar o meu pai na fazenda, a dar água ao pulverizador e outros trabalhos no género, porque a vida não era fácil. Aqui chegados com 74 anos, sou reformado, pensionista, e preencho a minha vida com os meus hobbies, que são alguns, embora não tenha muito tempo para os mesmos, mas, por exemplo, um dos meus hobbies eu gosto de ler, coisa que hoje é pouco comum. E pronto, submeto-me agora. E de fazer bicicleta também? Também. Isso é a parte desportiva. Voltando ao assunto de política, gostou ou gosta desta área? Eu ia lhe perguntar porquê é que se candidatou a Presidente da Junta. Eu candidatei-me a Presidente da Junta a convite de várias pessoas que me convidaram. Eu ingressei no movimento político pouco depois do 25 de Abril e, contudo, com toda a esperança que esse mesmo movimento nos apresentava. Eu vim, de facto, com a história da África, acreditei que o 25 de Abril, portanto, a política autárquica, que talvez para que eu me sentisse mais vocacionado, deveria ingressar. Depois, ser candidato, está bem, eu sou. Se as pessoas votarem em mim, eu lá estarei para dar o meu melhor. Se não gostarem, ou votarem noutras pessoas, não há drama. Foi sempre esta a minha atitude e o meu comportamento, mas um pouco motivado, de facto, porque nós, quando cá chegamos a este mundo, já encontramos muita coisa feita. Devemos também contribuir para fazer alguma coisa, para deixar melhores condições para aqueles que vierem a seguir. De que forma é que acha que contribuiu para o desenvolvimento da freguesia, sendo Presidente da Junta? Sendo Presidente da Junta, contribuí Isto tem várias fases. No princípio era tudo muito difícil, porque havia uma vontade muito grande, uma comissão de moradores em cada terra, que não era difícil de conjugar. Havia, de facto, carências enormes no domínio da água, ao domicílio, no domínio do saneamento, no domínio de estradas. E queria-se fazer tudo a correr. A Câmara dava manilhas, as pessoas, mesmo sem terem grandes conhecimentos de saneamento, faziam redes de esgotos. Numa primeira fase, em termos de água, montavam-se marcos de água aqui e acolá. E só mais tarde, quando começou, não havia legislação para que as autarquias funcionassem como deve ser. O presidente da Câmara da altura, o Dr. Alberto Avelino, foi uma pessoa de uma exigência muito grande e fazendo muita pressão para que, de facto, se criasse legislação, até vendo os exemplos europeus, para que
as autarquias, quer na Câmara, quer nas juntas de freguesia, passassem a funcionar sob uma cobertura legal, como, portanto, e que exportassem devidamente nesse aspecto. Acabei por vir, por essa razão, a convite de algumas pessoas. Depois fiz 2 mandatos seguidos. Na altura os mandatos eram de 3 anos. Ao princípio era o miúdo, o rapaz, um rapazola. Assim era alcunhado, devido à minha juventude, aos meus 26, 27 anos, 28. Mas isso desapareceu depressa, na medida em que eu tinha uma nova forma de trabalhar, não só de dedicação, mas também de alguma experiência em alguns domínios, por inerência profissional, a interpretar desenho e de facto outras coisas, até para habilitar toda a estrutura em que eu estava inserido. Habituei-me de facto a relatórios, a determinar um conjunto de situações, e as pessoas começaram-se a perceber, espera lá, não é tão rapaz como isso, é responsável. E depois ganhei o segundo mandato com uma diferença muito grande. E depois, como eu disse, no fim desse mandato, eu constituí família e pensei que numa fase inicial de família, em que nasceu a minha filha e tudo isso, era preciso um cuidado também maior, uma presença muito mais assídua, porque a minha mulher também trabalhava, enfim, para gerirmos uma família que, de facto, sempre também foi responsável nesse domínio. Mas vim para a política depois tinha nome, tinha imagem, e vim noutras alturas, mais tarde. Sabendo que se vai retirar a curto prazo da política, como presidente da Junta, foi difícil de tomar essa decisão? Não, não foi difícil. Nem é. Eu acho que, eu não sei o que a natureza... Eu tenho 74 anos. Quando vier as eleições, tenho 75 anos e meio. Eu não sei o que é que a natureza me vai reservar. Sei que vou perder faculdades. Quais? Não sei. Ou percentualmente em toda a grande parte delas. E não tenho que me arrastar nesta situação. Deverão vir pessoas novas, com outras ideias, para, de facto, assumir estas responsabilidades. Eu não tenho um percurso longo, ou para não dizer muito longo, nesta vida, portanto, acho que fiz o meu papel, tive a minha, de facto, as minhas atividades, fiz, de facto, um trabalho sério e honesto. Não é fácil, mas, de facto, não foi uma questão de opção. Decidi isto antes do Biden decidir que se ia embora, portanto não... Que diferenças encontra entre a freguesia atual e de antigamente? Eu encontro muitas, mas quer dizer, não só na freguesia do Ramalhal, mas em todo o concelho. Nós não tínhamos água ao domicílio. E daí a minha principal argumentação para termos água ao domicílio é que a água era explorada no Ramalhal. Ia servir a descunhados, a Praia do Vimeiro, portanto a Praia de Porto Novo, Santa Rita, toda a Maceira, aquela zona balnear, e a água não era distribuída na freguesia. E o meu argumento forte era de que, eu não tenho nada que a água vá para a freguesia de Descunhados, para a Maceira, não tenho nada a opor que a água vá para lá. Mas se ela nasce aqui, que nos sirvam a nós, em paralelo, em simultâneo, e que não fiquemos para trás. E este argumento, várias vezes debatido e defendido, acabou por resultar, e nós fomos também das primeiras freguesias que tivemos água ao domicílio. Já quanto ao saneamento, havia uma dificuldade muito grande que, devido às instalações pecuárias. E as instalações pecuárias lançavam os dejetos das pecuárias a céu aberto para o nosso Alcabrichel, criando uma onda de poluição enorme. Nós, aqui assim nas juntas de freguesia, e de facto com esta modalidade do proveniente, a Revolução de Abril, e querer fazer tudo de um momento para o outro, esgotos das poluições eram também lançados
a céu aberto no rio Alcabrachel. Uma situação que nos retirava a força moral para exigirmos que as instalações pecuárias tivessem, de facto, tratamentos adequados e se evitasse a poluição. Alguma coisa tinha que ser feito, e foi feito. Em 89 foi inaugurada a ETAR, que serve os lugares da freguesia mais populosos, Ramalhão, Amial e Vila Facaia. Tem funcionado razoavelmente e o rio Alcabrachel passou a regenerar-se lentamente, mas a regenerar-se e a ter uma melhoria na qualidade das suas águas. Isto tudo são de facto questões de base que hoje não se colocam porque estão de facto inseridas em todo o sistema, têm as suas regras, as águas do Tejo e Atlântico fazem de facto o seu trabalho em alta, os SEMAS fazem o seu trabalho na rede baixa. Há todo de facto um conjunto de situações que estão instituídas e que hoje nos preocupam. E depois, atrás disto, começou a vir o alcatrão e as exigências. Há, de facto, um saldo qualitativo muito grande, mas não é apenas aqui. Houve a questão da água, e disso fomos, de facto, os primeiros, porque tínhamos aqui uma exploração de água, que é bastante considerável, que na altura fornecia 30% da água ao concelho. E eu agarrei-me a essa situação. Depois vêm as escolas, e há aqui alguns paradoxos. As escolas, a Descunhados queria uma escola, Casais na Arana, e tinha uma escolinha, a Brunheira tinha uma escolinha, o Amial sempre teve, Vila Facaia sempre teve, mas depois, com a evolução dos tempos e a aplicação da carta escolar, chegou-se à conclusão que não fazia sentido, nem era, portanto, viável e rentável para os alunos ter uma professora que dava 4 anos, ou 3. Da matéria do primeiro ano não dizia nada aos alunos do 4º ano e vice-versa. E, portanto, hoje temos as escolas, a unificação das escolas. Havia, na altura, as pessoas os miúdos iam a pé para a escola, não havia movimento rodoviário que assustasse, era tudo tão pequeno, tudo tão diminuto, coisa que não se passa hoje. E a Junta de Freguesia colabora nos transportes escolares para aqueles que não têm, até num sistema, portanto, num sistema seguro, para acabar a resolver este problema. Também o campo de atuação das juntas aumentou muito. Nós tivemos algumas intervenções mais bem conseguidas. Foi a aquisição daquele espaço onde está inserida a nova escola. Foi, de facto, uma coisa bem conseguida e que permite hoje também a unidade de saúde familiar que está em construção. E andamos sempre a correr atrás do prejuízo e aí temos, de facto, algumas falhas e que eu reconheço e que temos, mas estamos a lutar firmemente para que as ultrapassar. Há sempre muita coisa. Na sua opinião, acha que ainda há algo importante por fazer e que gostaria de ver concretizado? Provavelmente não vou ver concretizado, mas há. Eu gostaria de uma zona verde de grande dimensão e, portanto, é para lá dos 2, 3 hectares, uma zona verde aqui assim, e estamos a negociar essa situação. A Câmara também nos vai ajudar nesse aspecto, uma zona verde que servisse para toda a freguesia, com um parque, tipo um pequeno bosque, com plátanos, já que fica em zona de várzea, próximo do Alcabrachel, os caminhos, árvores, para zonas de lazer, onde as pessoas, de facto, possam estar, confraternizar e, de facto, é uma ambição, não vai ser no meu tempo, com certeza, mas estou a tentar negociar o espaço.
Estamos nos preparativos finais para a festa do Ramalhal, agora voltando a outro assunto. Esta festa é bastante importante para toda a gente e penso que para o senhor também. O que é que significa para si a festa do Ramalhal? A festa do Ramalhal é um estado de espírito que eu tenho e fui contaminado pelo vírus da festa há muitos anos. Mal, dos meus casos tenho, e pior ainda, ou melhor, também transmiti esse vírus à minha filha. A festa do Ramalhal é nós estarmos aqui no Ramalhal bem uns com os outros. Fazermos a festa para nós. Não de uma forma egoísta, porque todos os forasteiros que venham à nossa festa se sintam bem connosco. É uma festa popular, uma festa aberta, que tem uma base tradicional muito forte, porque eu sou contra, porque as festas têm vindo a perder esse cunho tradicionalista. Tradicionalista no real, tradicionalista na parte religiosa, com a procissão, com isso, com as bandas de música, com tudo isso. E que a diferencia, porque há festas que num aspecto exclusivamente comercial se transformaram em pouco mais que bailaricos ao ar livre. Nós aqui, por enquanto, ainda defendemos que a festa deverá ter, de facto, esse cunho tradicional. Depois, há um ex-libris, que são os arcos de Murta. Os arcos de Murta, eu penso que foram importados ou têm um pouco a ver com o norte do país. A minha mulher era minhota e eu ia para lá muito, em férias de verão com ela, e cheguei a encontrar réplicas muito semelhantes aqui aos do Ramalhal. Não tão altos, mas muito semelhantes, também revestidos a Murta, agora na zona de Barcelos, revestidos a papel. Cheguei a ver isso. Eu acho que isso provavelmente vem lá. Mas Augusto Maria Franco, que foi o grande impulsionador dos arcos revestidos a Murta, transmitiu-lhe um cunho pessoal. Um cunho pessoal aos arcos da festa do Ramalhal, que foram sempre um pouco diferentes das outras terras, aqui nos arredores, também que se chegaram a fazer e cujo uso foi desmorecendo e hoje não acontece. De facto, são emblemáticos. O nosso arraial com os dois arcos, que as pessoas apreciam, o levantamento dos arcos reúne uma multidão enorme que vem assistir, de facto, a este ato que é já subejamente conhecido e que muita gente vem cá de propósito para o ver. Depois de estarem no ar, iluminados, são o centro do nosso arraial. Entre um e outro, desenrola-se, de facto, a parte mais importante da festa, no banho-rico, os conjuntos, tudo está interligado. E depois tem uma função social muito importante. É o Zé que está no Porto. Antigamente tinha mais, que a mobilidade era pior, mas ainda hoje tem. Quando é que vais à terra? Quando é que vem? Olha, vão lá para a festa. A Maria que está no Alentejo, vão lá para a festa. Há um encontro de famílias, o que em termos sociais, de interligação das pessoas, também acaba por ser muito importante. Recorda-se da primeira vez que foi ajudar nos preparativos? Eu recordo, eu fiz parte da Comissão de Festas com 18 anos, ainda antes do meu percurso militar. Depois interrompi por razões óbvias e depois, passado 2 anos de vir do serviço militar, acabei por participar e fazer isso. E vou ir sempre à Murta, sempre que posso vou. Cheguei a meter um dia de férias para ir à Murta. Pronto, não sou só eu, muita gente o fazia. E faz, né? Isso é natural. Mas há um pouco esse sentimento, esse gosto. Mas em relação à primeira rapariga, os primeiros amores de adolescência, tem alguma história que nos possa contar? Queira partilhar? Eu vaguei um pouco nesse campo. Foi ter conhecimento aqui, conhecimento lá. Havia quem gostasse muito de mim, mas os feitios não eram compatíveis e eu vaguei um pouco até encontrar a minha falecida esposa. E tenho a dizer que
não se trata de escolher. Nós vivemos muito felizes. A minha esposa tinha uma tolerância enorme para com estes meus devaneios de junta, de festas e de coisas, tinha uma tolerância enorme e fomos, de facto, muito felizes. Os outros, gostava de ir às festas, de dar o meu pé de dança nos bailaricos e de me divertir, pronto, e o resto. Mas, de facto, o meu amor a sério foi a minha mulher, com quem vivi umas dezenas de anos, e pronto, e a vida é assim, né? A natureza prega-nos destas partidas, e prega porque, de facto, tem-me custado, é uma situação que me é custado a ultrapassar. Fez alguma viagem grande, fora do país, que tenha, assim, recordações? Já fiz várias. Não vou contar a África, que isso foi por outros motivos. Em férias fiz. Fui aos Estados Unidos, tenho uma irmã que mora em Long Island, em Nova York, fui lá passar 3 semanas, e fui lá passar o Natal agora há 3 anos. Fui à Suíça em trabalho, também, não era, tive lá uma semana num curso técnico. Espanha, França, já conheço um pouco do país. Fui também à Itália, a Boas Veneza. recordações? Boas recordações. De Itália gostei muito. Veneza, Assis, Roma. Pronto, e acho que, tendo eu condições que tenho, vou também um pouco enriquecendo em termos de conhecimento, em termos de apreciação e comparação dos outros países connosco, quando vou por aí. Há algum momento, algum dia que se lembre mais feliz aqui nesta terra, que tivesse passado? Só, se calhar não. Foi o dia do meu casamento, mas o dia do meu casamento foi feliz, de facto, pronto, é sempre muito marcante, muito importante, e as festas. Quando, de facto, as bandas de música, a procissão, tudo aquilo desfilar, eu sinto muito confortado interiormente, nem sei bem porquê, mas sinto. E depois, tenho outras felicidades, outros dias felizes que me acompanham com, de facto, o meu desempenho na autarquia. A inauguração da escola, não vou dizer que não foi um dia feliz, foi extraordinariamente feliz. Até me emocionei, e eu costumo ser seguro no meu comportamento, na minha maneira de ser, mas eu emocionei-me. Como também todos estes eventos, que não são meus, que são postos para a comunidade, é bem público, disponibilizado para a comunidade. Mas eu sinto, e quem não sente costuma-se dizer que não é filho de boa gente, sinto-os, se calhar de uma forma egoísta, quase como se fossem meus, mas não são. Eu tenho consciência, no momento a seguir, que não é meu, e ainda bem que penso assim. Ainda voltando à sua infância, quando vinha da escola, habitualmente, o que é que fazia? Eu estudava. Estudava. E quando saía da escola? E ajudava ao meu pai. Só? E ajudava ao meu pai. Depois ia brincadeiras de criança? Isso tive sempre, portanto era o comum. Íamos para o rio nadar, jogávamos a bilhar daqui num ar que na altura não tinha. Havia de facto um conjunto de brincadeiras de criança que eu refiro como eu ia para a escola, eu ia de comboio. Ia a pé para a estação, apanhava o comboio e depois vinha a pé para casa. Nos 2 primeiros anos. Depois o meu pai comprou uma bicicleta, teria carta de bicicleta, na altura tinha que se tirar a carta de bicicleta, ia de bicicleta e vinha. Já tinha uma maior disponibilidade, pronto, não eram tempos fáceis, mas era o que havia, e eu agradeço tudo isso muito ao meu pai, uma pessoa muito inteligente, embora não tivesse habilitações grandes, sabia ler, escrever, mas acima de tudo define o meu pai. Gostava muito dos filhos, como qualquer pai, isso não é nada excepcional, é o habitual, mas uma pessoa extraordinariamente equilibrada como homem, na condução da sua vida e da família. E a sua mãe? A minha mãe era o destino, era uma pessoa mais guerreira, mais, uma pessoa, mas muito frontal e muito sincera. E todos nós temos de facto, recordações de infância.
E eu a ambos estou muito grato. Eu tinha 2 irmãs, a mais velha, que está cá, e que esteve nos Estados Unidos também, a minha irmã que está há 50 anos nos Estados Unidos. E, de facto, a todos estou grato porque o tempo que eles viveram não era fácil. Criar os filhos, trazê-los arranjados para a escola, o meu pai vivia da agricultura, via o dinheiro, tinha dinheiro, a maior abundância, quando vendia o vinho, ia à loja pagar aquilo que por vezes estava em dívida. Tinha uma sorte que a dona da loja onde eu fazia era a tia dele, tia direita, que era aqui na loja do Zé de Jaime, aqui assim do Jaime Luís Correia, que era a minha tia Gertrudes, irmã do meu avô Moisés, e portanto, pronto, havia uma confiança, quer da parte da minha tia, mas era assim a vida dos meus pais. A minha mãe era doméstica, mas fazia limpezas quando era preciso, inclusive na casa da minha tia Gertrudes, esforçavam-se muito. Numa época muito difícil, porque eles casaram na altura da Segunda Grande Guerra, um período em que, por vezes, para terem direito a alimentos, tinham que ir para a Bicha, para a Fima, para Torres Vedras. À sua escala, foram tempos difíceis. Eu estou-lhes grato por isso e percebo perfeitamente o sacrifício que eles fizeram para levar a bom porto a educação dos filhos e pronto, e tem que estar. É a minha maneira de ser e de sentir. Tinha algum prato favorito nessa altura? Algum prato favorito que a sua mãe fazia? A minha mãe foi criada a servir, não me envergonho de dizer. E era uma cozinheira fora de série. E o Senhor Espírito Santo gostava especialmente de algum prato? Gostava da canja que ela fazia, canja de galinha. Ela cozinhava qualquer prato. Até um aspecto que hoje está... A minha mãe tinha um forno de cozer pão. E então fazia umas merendeiras com chouriço, espetaculares, e caldeirada de peixe no forno. Era chicharro e chicharro. Mas aquilo, ela acabava de cozer o pão, fazia ali a caldeirada num tabuleiro, que era metido lá dentro com o calor. Aquilo era um sabor espetacular. Então há um cheiro que ficou na sua memória? Fica na minha memória. Tem um cheiro de infância? Há muitos. Vários? Vários. Sente-se uma pessoa realizada ou ainda há sonhos por concretizar? Eu acho que há sempre sonhos por concretizar. Eu, de certa forma, sinto-me realizado. Longe de ter frustrações, não. Mas acho que, enquanto cá estivermos, temos que estar sempre no ativo, a lutar, a fazer, embora de uma forma mais moderada, mas a fazer aquilo que tem que ser feito. E tem planos para o futuro? Tenho muitos hobbies. Se calhar, organizar todo o meu espólio fotográfico, as recordações da minha casa, se calhar escrever um livro, porque não? Vou-me entretendo com estas coisas. Consegue dizer-nos numa só palavra o que representa o Ramalhal para si? Numa só palavra. A minha aldeia. Muito obrigada. Ramalhal é lindo, cheio de graça, símbolo de fé, eterna flor, terra querida, por onde passa a nossa vida, o nosso amor. É tão linda a nossa terra, cheia de luz e fulgor, faz lembrar os passarinhos, cantando para o nosso amor. Faz lembrar os passarinhos, cantando para o nosso amor. Ramalhal é lindo, cheio de graça, símbolo de fé, eterna flor, terra querida, por onde passa a nossa vida, o nosso amor. É tão linda a nossa terra, é tão lindo o Ramalhal, é a aldeia mais bonita das terras de Portugal. É a aldeia mais bonita das terras de Portugal.
Portugal. Ramalhal é lindo, cheio de graça, símbolo de fé, eterna flor, terra querida, por onde passa a nossa vida, o nosso amor. Vinde todos com amor a esta terra hospitalar.